Bom, se você der uma olhada no TikTok nesse momento, com certeza você vai encontrar lá muitos vídeos falando sobre meninas malvadas, mais especificamente falando sobre qual menina malvada é a mais malvada. Seria Regina George? Seria Gretchen Wieners? Seria a Janice? Como um grande fã de meninas malvadas, eu resolvi passar aqui para dar minha migalha de contribuição sobre esse e muitos outros tópicos desse filme maravilhoso nesse primeiro vídeo de 2024. Vamos falar sobre um dos clássicos mais amados do cinema e que é realmente uma obra-prima: Meninas Malvadas. Olá, meus adoráveis, tudo bem com vocês? O meu nome é Will, eu sou o Adorável Cinéfilo, um estudante de cinema. Sejam bem-vindos de novo ao meu canal, agora em 2024. Feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigado a você que está aqui me assistindo, que já é meu inscrito, que já me acompanha. E se você não é inscrito, bora se inscrevendo aqui porque tem muita coisa legal. E o vídeo de hoje é um comentário sobre Meninas Malvadas, um clássico muito amado, mas que todo mundo amou e ninguém entendeu. Porque eu tenho certeza que se as pessoas tivessem entendido, a nossa sociedade já tá muito melhor hoje em dia. Então eu venho aqui não para explicar o filme, não gosto desse termo, mas pra gente discutir mais sobre essas personagens, sobre o filme e sobre todos os grandes comentários sociais que ele tem pra fazer. Porque apesar de Meninas Malvadas ser um filme muito icônico, muito engraçado, todo mundo ama as falas icônicas maravilhosas, os bordões que esse filme gerou, os momentos divertidos, né? É um filme que fala bastante no social, ele é um filme basicamente explorando ali o darwinismo social através desse ambiente escolar. E isso é uma das coisas que mais me encanta em Meninas Malvadas. Como ele consegue ser uma comédia extremamente ácida, divertida e ao mesmo tempo ser um filme muito socialmente consciente. É normal os pais chorarem no primeiro dia de escola dos filhos. Só que geralmente isso acontece quando o filho tem 5 anos de idade. Eu tenho 16 e até hoje fui educada em casa. Sei o que estão pensando. Pessoas educadas em casa são esquisitas. Concurso Nacional de Ortografia. C-A-R-P-O. Xiloca. Ou são crentes, sei lá. E no terceiro dia, Deus criou o rifle de repetição só para que o homem pudesse combater os dinossauros e os homossexuais. Amém. Só que minha família é completamente normal. Acontece que meus pais são zoólogos, pesquisadores, e nós passamos os últimos 12 anos na África. Eu tive uma vida legal, mas aí ofereceram pra minha mãe uma cátedra na Universidade Northwestern. Então eu disse adeus pra África e oi para o ensino médio. Eu tô legal. Foi mal. Vou ter cuidado. A produção do filme começou quando a icônica roteirista Tina Fey teve acesso ao livro Queen Bees and Wannabes, que na verdade é um livro não ficcional que fala sobre como as adolescentes são más umas com as outras. E é quase um livro de ajuda para as mães ajudarem as filhas a passar pelo ensino médio. A Tina Fey leu aquele livro, achou muito engraçado, achou engraçado inclusive como as adolescentes eram segmentadas, né, em abelha rainha, bajuladoras, fofoqueiras, né, serviçais e coisas parecidas. E aí a Tina Fey resolveu transformar isso em um roteiro ao lado do produtor Lorne Michaels. Então o interessante é que Meninas Malvadas, ao mesmo tempo que é uma adaptação de livro, é um filme totalmente original. Afinal, a Tina Fey construiu essas personagens do zero. Embora ela conte que a personagem dela, a Sharon Nurbury, professora de matemática, é inspirada em uma das professoras de matemática dela, e a personagem da Amy Poehler também é inspirada em uma mãe de uma das amigas da Tina Fey na infância. Bom, e o filme foi muito bem sucedido na crítica justamente por essa inteligência na hora de passar as mensagens citadas. Apesar de Meninas Malvadas ter mensagens muito importantes sobre gentileza e sobre como nós devemos tratar uns aos outros melhor, não é um filme que fica martelando essa mensagem igual palestra. Ele consegue fazer isso de um jeito muito divertido. Você se diverte vendo as maldades delas, mas ainda assim entende que elas estão erradas. Bom, pelo menos era pra entender, né? Porque tem muita gente que não entendeu e sai por aí imitando a Regina George a rodo. E agora que Meninas Malvadas ganhou uma adaptação em musical que está chegando aos cinemas, muita gente ressuscitou o filme original, que já, né, é bastante famoso, comentando sobre qual das Meninas Malvadas é a mais malvada. E eu vejo muitos comentários explicitando a Janice como a pior de todas. E, bem, me incomoda um pouquinho, então eu resolvi trazer essa análise aqui sobre qual menina malvada é a pior de todas, né? Por que esses comportamentos? E a gente vai começar analisando personagem a personagem. E vamos começar com a protagonista, a Cady Heron, interpretada pela Lindsay Lohan. Bom, a Cady é
Ótima, justamente porque ela é uma personagem que ela é quase como que uma folha em branco, né? Como diz a Regina em um momento do filme, ela até parece uma marciana. Porque ela vem de fora, então ela não conhece nada do ensino médio, das estratificações sociais, das hierarquias sociais. Então foi uma escolha muito interessante da Tina Fey de ter colocado essa personagem para nos mostrar como esse mundo funciona, nos mostrar as engrenagens por trás desse mundo. Acho uma sacada também muito interessante ela ser filha de zoólogos pelas comparações que ela faz entre os seres humanos e os animais, justamente porque nós também somos animais, não é? E ela repara como as relações sociais estão um pouco mais selvagens neste universo. Ela não tem noções pré-concebidas sobre a vida. Então, o que é normal pra gente é estranho pra ela. E é muito bom o filme usar essa personagem pra explorar todas as mensagens que ele pretende. A gente se identifica imediatamente com a Cady porque ela é um peixe fora d'água. Todos nós já nos sentimos assim, né? E ela fica extremamente abismada, né, com essa divisão de hierarquias sociais em North Shore. Os grupos sociais que temos em North Shore são as poderosas, né? Essa trindade de meninas formidáveis, maravilhosas, lindas, né? Chiques, muito bem vestidas, mas extremamente más. Tem os excluídos, né? A Janice e o Damien. E tem os grupos intermediários, os asiáticos, as garotas da matemática, né? E por aí vai. Quem acolhe a Cady de início é a Janice e o Damien. É muito interessante o porquê que eles são os primeiros. Porque eles não têm nada a perder, socialmente falando. Eles já são excluídos. Então, eles não temem a presença da Cady. A Cady não vai trazer nada de negativo para eles, de danoso para eles, né? Diferente de outros personagens que vamos falar mais a fundo. Então, a Janice e o Damien a acolhem, embora eles também manipulem a Cady à sua maneira. A gente vai falar disso já já. Pra mim, o ponto-chave do filme é quando a Janice e o Damien estão explicando pra Cady como North Shore funciona e eles falam das poderosas, né? Tem a cena icônica onde eles falam da Regina George. Como é que eu posso começar a descrever Regina George? Mas eu quero voltar alguns segundos antes disso, porque tem uma fala muito importante em que a Janice diz pra Cady que ela é um pedaço de mau caminho. E o Damien sustenta essa fala. Por que essa peça de diálogo é tão importante? Porque a trama de Meninas Malvadas, ela praticamente só acontece porque a Cady é bonita. Sim, é exatamente por isso que toda a trama do filme acontece. O ponto nevrálgico da trama é justamente esse. Se a Cady não fosse uma menina bonita, se a Cady não fosse uma menina atraente, ela simplesmente iria continuar sendo amiga da Janice e do Damien e não ia acontecer mais nada. Provavelmente ela até teria um ensino médio feliz, tranquilo, normal, mas não. Ela é bonita, o que a torna um alvo fácil para as poderosas. Porque a moeda social do ambiente de North Shore é a beleza, é a aparência. As poderosas, né, Plastics no original, elas estão no poder por serem as mais bonitas. Então a Cady se torna uma ameaça para as poderosas porque ela também é bonita. Inclusive, na cena onde a Regina George convida a Cady para se sentar com elas, ela faz diversas perguntas. Aquela cena, inclusive, é show de bola porque ela é praticamente um teste megalomaníaco da Regina George em cima da Cady. E, inclusive, ela menciona, você até que é bonitinha. E a Cady agradece e ela responde, então concorda? Então você acha que é bonitinha? É tudo uma pegadinha, é tudo um joguete, é tudo falsidade. Como a própria Cady percebe no momento da pulseira, onde a Regina George diz que adorou a pulseira, pergunta onde ela comprou, e faz a mesma coisa com a saia de uma garota lá na frente do filme, mostrando que no final a Regina só tinha odiado aquela pulseira. É aí que a Cady começa, ao lado da Janice e do Damien, a começar a bagunçar com a vida das poderosas, né? O filme começa bem aí. E é interessante porque toda essa personagem tem uma evolução que ela acaba se tornando uma menina malvada dentro do filme, né? Ela é corrompida pelo ambiente, ela é corrompida pelas companhias. Nossa, isso pareceu fala bem de velho, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E é interessante como a Cady se vê ali compelida, se vê cooptada pelas poderosas. E mesmo ela odiando a Regina pelo que ela fez com o Aaron Samuels, a Cady ainda quer que a Regina goste dela. Ainda quer que a Regina adore ela. O que nos leva a
outra personagem deste grupo, que é a Gretchen Wieners. Por que eu cito a Gretchen agora? Porque o ponto principal dessa personagem é esse, aprovação. Há um momento do filme onde a Cade começa a se tornar a preferida da Regina e a Gretchen Wieners, que então era o seu braço direito, né, a filha do inventor do strudel instantâneo, começa a ser jogada de lado. E a Gretchen se sente muito mal, há um momento onde a Regina dá um empurrão nela, e a narração, o voice-over da Cade entra em cena e diz o seguinte: a Gretchen sabia que preferia participar das Poderosas e odiar a vida lá do que não participar. Ou seja, a Gretchen prefere fazer parte desse grupo que está fazendo mal para ela do que estar fora dele. Ela prefere ser infeliz dentro desse ambiente do que deixar ele. Isso eu acho que é a síntese do que é o ensino médio para muitas pessoas. Quantas vezes nós já não nos vimos fora de grupos sociais, sendo deixados por último, deixados de lado, não sendo uma prioridade, e ainda assim nós preferimos continuar porque é melhor estar lá do que não estar sozinho. Esse ponto do filme eu realmente acho fascinante. A Tina Fey pegou numa neura ali muito juvenil, mas que eu acho que permanece até a idade adulta. Muitos adultos também se sentem assim. O que são relacionamentos tóxicos, se não isso? Né? É melhor você estar num relacionamento do que não estar. E a Gretchen, coitada, ela é praticamente um capacho da Regina George, mas ainda assim ela prefere estar nesse grupo do que não estar. É muito bizarro isso, né? Como isso é real dentro das relações sociais que temos. E agora vamos falar dela, Regina George. Como é que a gente pode começar a descrever Regina George? A Regina é extremamente atraente, muito bonita, uma garota sexy, mas apesar da aparência ser a moeda social em North Shore, como eu comentei, e a Regina ser obviamente a garota mais bonita daquele ambiente, ela não é só isso. A Regina também é muito inteligente. Ela é inteligente porque ela conhece os medos e as inseguranças daqueles que estão em volta dela. E ela ataca justamente nesses pontos para conseguir fazer com que essas pessoas fiquem sempre em órbita dela, melhorando a sua autoestima. A Regina George é uma personagem com autoestima tão baixa que ela precisa minar a autoestima das outras meninas para se sentir melhor. Então ela deliberadamente mente sobre as pessoas, coloca elas umas contra as outras. Ela inventou o boato sobre a Janice. Ela beijou o Aaron Samuels na frente da Cade, sabendo que a Cade gostava dele, justamente porque ali é o ponto de dominância que ela quer estabelecer sobre a Cade, né? A Regina precisa que a Cade se sinta inferior a ela, se sinta diminuída, se sinta menosprezada, para que a Regina suba. Então a maneira que ela encontra é o Aaron Samuels, mesmo que ela não esteja mais afim dele. Sabe aquela criança que ela não quer um doce? Aí você vai pegar o doce da criança, a criança vai falar: a Regina George, ela é praticamente isso, né? Ela não quer mais o Aaron Samuels, mas a partir do momento que a Cade, a outra garota bonitinha, quer o Aaron Samuels, pra ela isso já se torna uma ameaça. Se eu não posso ter, você também não pode. Então é claro que ela precisa que o Aaron também esteja ali em volta dela, orbitando ela. A única coisa que ela não previu era que a garota educada em casa, que é uma versão menos gostosa dela, ia ter como revidar junto com a Janice, a menina que a Regina inventou um boato, e a próxima personagem que vamos comentar. A Janice, eu acho ela uma personagem interessante, porque ela é parte vítima e parte culpada. Ela é vítima de um bullying aterrador. Vale lembrar que o filme é de 2005 ou 2004, talvez eu esteja errado. Mas nesse período, sexualidade era uma conversa que não se tinha na frequência, na potência que temos hoje. Então, um boato sobre uma garota ser lésbica é uma coisa que realmente poderia destruir a vida de alguém socialmente falando. Porque não havia a taxa de aceitação que temos hoje. Ainda existe muito preconceito, é claro, mas o preconceito naquela época era indiscutivelmente muito maior. Então, o boato que a Regina inventa sobre a Janice, ele não é pouca coisa, não. Ele realmente teve poder para destruir a vida da Janice ali dentro. Sim, eu já fui vítima de bullying, eu já fui vítima de fofoca, eu sei como é uma coisa horrorosa, ainda mais quando inventam coisas que você não fez, é uma coisa pavorosamente absurda. Então eu entendo como a Janice se sente. Ela é uma vítima da Regina George. A diferença é que a Janice não é uma vítima tapada. Ela quer revidar, ela quer dar o troco, ela quer vingança. Ela sabe que isso faz dela uma menina malvada, mas esse é o ponto interessante. A Janice não se importa. Ela sabe que ela tá errada. Ela sabe que ela está sendo uma pessoa tão má quanto Regina George, mas pra ela não importa, porque o importante é ela se
vingar, né? E o filme coloca as vinganças divertidíssimas da Janice contra a Regina George, mas a Janice também tem um ponto bem interessante, que é naquela cena da confissão, né? Onde todas elas vão falar coisas e se jogar lá no meio umas das outras. A Janice começa a falar tudo que ela fez com a Regina, justamente pra colocar a Regina contra a Cade, porque ela viu que a Cade ia sair meio inocente ali. Então, ela também manipulou a Cade ao mesmo passo que a Regina. Tem uma coisa também interessante sobre a Janice. Existe uma fala da Gretchen Wieners. A Cade conta pra Gretchen sobre o Aaron Samuels, que ela está afim do Aaron Samuels. E a Gretchen diz pra ela, isso vai ficar só entre a gente. O que a Gretchen faz depois? Vai lá e conta pra Regina George. E a Janice tem a mesma fala. A mesma fala. No momento da vingança das poderosas, ela fala pra Cade, você conta pra gente o que elas dizem, a gente vai rir delas, mas isso vai ficar só entre a gente. E não fica, porque no final ela também expõe. Então é interessante como a Janice, na verdade, ela é o outro lado da moeda das poderosas, mas ela é quase uma poderosa. O boato, a mentira, a fofoca, a tragédia que virou a vida dela, a tornou má, a tornou uma poderosa também à maneira dela. E ela também manipula a Cade à sua maneira. Ela faz da Cade um brinquedo, um joguete, né, um peãozinho ali no jogo dela. Embora as intenções dela sejam um pouco mais críveis do que as da Regina George, é claro. Afinal, a gente entende como é horrível ser alvo de um bullying e querer revidar. E a Janice, em determinados momentos, ela até tenta tirar um pouco a Cade disso, quando ela convida a Cade para exposição e a Cade não vai, depois ela aparece brava. Inclusive, nessa cena que a Janice aparece brava, é muito interessante, porque ela diz pra Cade o seguinte, pelo menos eu e Regina George sabemos que somos garotas muito más, e você fica aí bancando a inocente. É uma fala maravilhosa, porque de fato né? A Cade se tornou uma menina má e ela fica lá bancando a inocente, bancando a coitada, bancando a pobrezinha vítima. Mas pra mim, quem é a pobrezinha vítima é a Karen. Porque, gente, a Karen é só burra. Né? Tipo assim, vamos ser honestos, a Karen é burra, coitada. A Karen, eu acho que ela é a personagem mais clueless do filme. Tem gente que fala que a Gretchen é clueless. Discordo totalmente, acho que a Gretchen é uma personagem que sabe muito bem que ela é má também. Ela faz atitudes más sabendo que é má. Não é à toa que ela conta pra Regina George que a Cade tá afim do Aaron Samuels. Ela sabia que isso era uma atitude ruim. E ainda assim ela fez. Então a Cade pra mim também é uma garota má. Ela não se diferencia muito das outras. Mas a Karen, ela tá ali por estar. Ela nem entende o que tá rolando. Ela não entende o que tá acontecendo. Ela também é humilhada pela Regina George. Ela não é a pessoa mais inteligente do mundo. E tudo que ela faz dentro do filme, ela não parece fazer com a intenção de magoar alguém. Parece fazer mesmo na inocência, né? Igual quando ela pergunta pra Cade por que ela é branca. Uma pergunta extremamente horrorosa pra se fazer pra uma pessoa. Mas ela pergunta, e com a maior cara de burra do mundo, porque ela realmente não sabe o que ela tá fazendo de errado. E tirar um tempinho pra falar da Professora Nursery. Eu adoro essa personagem, porque a Professora Nursery, eu acho que ela é um modelo de feminilidade saudável ali, né? E ela, inclusive, eu amo a cena do ginásio, onde ela fala com as meninas que as mulheres precisam ajudar umas às outras, dar mais apoio umas às outras, para que os rapazes não as chamem de vadias e vagabundas. Eu adoro aquela cena dela perguntando quem já foi chamada de vagabunda, e todo mundo levanta a mão. Quem não foi, né, gente? É uma personagem muito bacana. Pra mim, ela também é um pouco uma auto-inserção da Tina Fey dentro do roteiro. Mas eu gosto muito disso, porque a Tina Fey ela se colocou como uma personagem bem periférica, e que funciona e que traz uma graça pro filme, traz essa mensagem de uma maneira, acho que não martelada. Eu acho o filme muito inteligente em compor essa mensagem. Mas afinal, quem é a menina malvada mais malvada? Eu acho que por esse vídeo eu já consegui demonstrar pra vocês que todas elas são malvadas à sua maneira e de alguma forma dentro daquele ambiente. Mas se fosse pra escolher uma, eu diria que é a Gretchen Wieners. Sim, eu diria, pra mim é total a Gretchen. Por quê? A Gretchen não evolui no fim do filme. Todas as outras meninas encontram outros caminhos de uma feminilidade mais saudável, de lidarem com as outras e de lidarem com a sua raiva de uma maneira mais saudável. A Regina George, por exemplo, foi para os esportes. A Regina também é muito interessante porque a gente vê que ela é fruto de uma casa desestruturada. A mãe dela, que é a Amy Fowler, é um desastre como mãe, e a relação dela com o pai também não vai bem, tanto que eles dormem em quartos separados. Então, assim, ela é um fruto de um lar desestruturado, de uma família desestruturada, de uma família sem atenção. Mas a Gretchen não evolui. A Gretchen continua perseguindo outra abelha rainha, né? Agora a menina lá chinesa. E
E ela virou essa concubina dela, assim, essa subordinada, como diz o livro. É isso, ela é a pior personagem, porque ela não tem personalidade. Ela é ausente de personalidade, ela é ausente de autoimagem, ela é ausente de autoconsciência. É uma personagem que praticamente só existe para agradar outra pessoa. Por isso que pra mim ela é a pior menina de todas, porque ela consequentemente nesse grupo social vai continuar replicando comportamentos que nós vimos no primeiro filme, diferente das outras meninas que, apesar de ter sido bastante automático, aprenderam a conviver umas com as outras, a viver em paz umas com as outras. E eu acho que essa é uma mensagem maravilhosa que ninguém entendeu, mas eu espero que esse vídeo tenha feito você entender um pouquinho, né? Meninas Malvadas é um filme realmente excelente, formidável, eu adoro ele em tudo que ele se propõe, um dos meus filmes favoritos. Tava querendo falar dele aqui há muito tempo e finalmente consegui. E quero saber de você, o que você acha de Meninas Malvadas? Quem pra você é a menina malvada mais malvada? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, curtir esse vídeo, compartilhar se você gostou e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações se você gosta de cinema. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, bitches!